Começando a coletiva com o Meia Rodriguinho, começando as perguntas do Felipe Campos, da TV Cultura. O Remo segue invicto com o Catalá, mas os últimos 2 jogos terminaram empatados, com o time podendo até vencer. Então, tu preferes olhar esse cenário por um copo meio cheio ou meio vazio? A gente sabe que, olhando o mapa todo do campeonato, é uma situação onde a gente se encontra numa posição ainda um pouco indelicada, só que quando eu olho para os últimos 7 jogos e vejo que a nossa equipe tomou apenas 2 gols na competição, 5 dos jogos a gente não foi vazado, o nosso time está com um padrão de jogo interessante e aonde a gente tem ficado muito mais perto das vitórias do que de perder as partidas, eu prefiro olhar com o copo mais cheio, meio cheio, do que olhar para o lado negativo. Até porque eu procuro sempre, nos momentos difíceis, olhar para algo que me traz uma esperança de melhora. E quando eu olho para esse cenário, eu fico confiante que a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Nos últimos jogos, tu tem jogado aberto pelo lado esquerdo do campo. Como é que tem sido esse momento, a adaptação e também as principais dificuldades em atuar por um setor novo? Eu tenho uma carreira longa, então durante toda a carreira eu já joguei em diversas posições e ainda que o jogador execute uma certa função, que é a sua habitual, com mais facilidade, com mais naturalidade, eu vou dizer assim, ele está apto para fazer outras funções. E no meu caso não é diferente, eu procuro sempre me colocar à disposição para ajudar naquela posição onde o treinador preferir. Eu me sinto muito bem ali, me sinto à vontade. Acho que eu tenho feito um bom trabalho, tanto taticamente, defensivamente e ofensivamente. É que cada jogo pede uma situação diferente e eu, como atleta, como jogador que visto a camisa do Clube do Remo hoje, ou com qualquer clube onde eu passo, eu tento dar o meu melhor, independente da função, independente do local do campo onde eu vou atuar. E é o que eu digo, alguns jogos demandam mais ações defensivas, alguns outros demandam mais criatividade, ação ofensiva, e eu prefiro pensar que eu vou estar pronto para qualquer um. Eu me preparo psicologicamente assim, para estar pronto para qualquer função e para qualquer momento do jogo. O quão é importante para ti que o lateral esquerdo ajude neste momento ofensivo, fazendo ultrapassagens, ajudando também na amplitude, na profundidade, para que não te desgaste tanto e tu também consiga auxiliar na armação junto com o Muriqui pelo meio de campo? Bom, em relação a posições, assim, a gente tem que criar variações durante a partida, independente de ser lateral ou quem vai fazer as ultrapassagens. A gente tem treinado isso, a semana passada foi intensa em relação a isso, criando alternativas ofensivas para a gente poder chegar na última parte do campo com qualidade e para poder executar da melhor forma possível a finalização, a gol, fazer os gols que a gente precisa para poder estar numa posição melhor. Então, acho que a gente precisa se ajudar mais, isso é fato. A gente precisa estar sempre pronto para evoluir, nunca pensar que está bom o suficiente e tentar fazer o nosso melhor para realmente conseguir aí manter a invencibilidade, mas agora com mais vitórias aí para conquistar os pontos necessários. Quase 1/3 do campeonato para conta e o Remo ainda não conseguiu terminar uma rodada sequer dentro dos 8 melhores times do campeonato, dentro do G8. Como é que o elenco lida com isso e também como é que fica a questão emocional e psicológica para que a equipe busque uma sequência de vitórias e termine classificado nessa primeira fase? A gente sabe que está funilando a competição, né? Chegando cada rodada que passa, a gente se aproxima do fim da 19ª rodada. E o objetivo nosso é claro, que é estar entre os 8 e depois começa uma nova competição no quadrangular final. Então, o mais importante é estar nela na última rodada. A gente quer uma situação mais confortável? Óbvio, toda a equipe quer. É preferível estar entre o primeiro, segundo, terceiro ali e tentar manter do que buscar, e como a gente tem buscado. Tanto é que a gente está numa situação onde a gente consegue empates fora, que na Série C é um resultado que as equipes consideram bom, tirar um ponto fora, mas a gente tem que olhar para frente e buscar os 3 pontos em casa e depois pensar no próximo jogo, porque não tem segredo, a situação é essa, a gente precisa coletar os 3 pontos e olhar para frente, para o próximo jogo. É isso que a gente precisa fazer, focar em jogo após jogo, para que na 19ª rodada a gente esteja entre os 8.